Bom dia, eu sou a Marina Raimann. Meu nome é Luciano Minella. E essa é a coluna DC Mais Dinheiro dessa semana, com os principais assuntos vistos nos últimos dias e também mais detalhes sobre os fundos multimercados. Certo, vamos iniciar então aí pela nossa cotação do principal índice de ações nosso aqui, que é o Ibovespa, né? Que no acumulado da semana, com um sinal positivo em todos os dias, a gente conseguiu aí uma alta de 2,93% na semana, encerrando na sexta-feira então aos 121.114 pontos. E no ano de 2021, então, a gente conseguiu uma alta acumulada aí de 1,71%. A gente consegue ver nesse gráfico aqui, então, que, como comentei, nos 5 dias houveram alta, né? Então do lado da Marina ali a gente tem aqueles 121 mil pontos. Um resultado muito bom, até levando em consideração pelo fato de que março, no mês passado, tinha sido o nosso primeiro mês positivo, né? Então a gente vem mantendo isso aí e aquele resultado que de janeiro e fevereiro era acumulado aí quase 7,5% de queda, a gente já reverteu ele e já está com um ano aí no positivo. Já se tratando do dólar, a trajetória dele foi de queda e ao longo desses últimos 5 dias a moeda americana então ela teve um recuo aí de 1,59% perante o real. Encerrou a semana então cotado aos R$ 5,58, conforme a gente tem aqui no gráfico também, né? Não foi 5 dias de queda conforme foi a alta do Ibovespa, mas ainda assim 4 dias ali com quedas consideráveis que conseguiu trazer a gente aí nesse patamar então dos 5,58. Então, durante a semana passada, a Bolsa aos 121 mil pontos, recuperação nos Estados Unidos e PIB da China foram as principais notícias vistas da semana passada. O noticiário internacional positivo sustentou a semana de bons ganhos para o mercado financeiro brasileiro, acumulando marcas importantes, como o Luciano comentou, o Ibovespa zerando as perdas do ano de 2021 e ainda conseguindo superar a barreira dos 120 mil pontos. Nos Estados Unidos, o S&P 500 acumulou ganhos de 1,37%, chegando a uma alta de 11,43% acumulado no ano. Isso mesmo. Basicamente, o que levou a essa alta aí? A gente tem uma medida de vacinação aí, essa vacinação nos Estados Unidos está crescendo, a gente sabe que eles já estão a um passo à frente realmente do que o nosso país aqui com relação à vacinação, mas isso somado a todas as questões dos estímulos econômicos que vem sendo comentado já há algum tempo, faz com que realmente comecem a refletir então em uma alta mais robusta, um crescimento mais forte realmente com relação a isso. Durante a semana tiveram aí algumas sinalizações que se destacaram perante todo esse movimento de mercado. Entre elas a gente tem o número de pedidos de seguro-desemprego, que o previsto eram cerca de 700 mil para a última semana que passou e o ocorrido foi de 576 mil. Então um dado bem mais positivo do que estava sendo esperado por eles. E aí a gente tem além disso também a parte de vendas de varejo, que trouxe uma notícia muito positiva para o mercado deles. O previsto era que eles tivessem um crescimento de 5,1%, esse crescimento ele foi de 9,8% e a gente traz o destaque aí para as áreas de restaurantes e vestuários. Uma coisa muito positiva pelo fato de que essas áreas eram realmente as que estavam sendo mais afetadas aí por toda a questão do coronavírus e também a parte das paralisações. Então, um sinal de que realmente as coisas estão voltando a andar e para eles isso está sendo muito positivo. O resultado está aí na alta que eles tiveram, 11,43% até o momento. E outra notícia da semana, o PIB da China. A China foi a primeira grande economia a divulgar o resultado do primeiro trimestre do ano de 2021. As expectativas eram sim por um crescimento forte, um alto crescimento. Na comparação anual, ou seja, comparando com o primeiro trimestre do ano passado, teve um crescimento de 18,3% no PIB. Na comparação com o quarto trimestre de 2020, o crescimento foi apenas de 0,6%, frustrando um pouco as projeções, que era esperado uma alta de 1,4%. Agora, seguem as dúvidas se a China conseguirá manter esse forte ritmo de crescimento na economia do país.
No Brasil, os investidores ainda estão focando muito, estão bastante atentos aí à questão do orçamento para 2021. A gente sabe que ele foi aprovado pelo Congresso, mas ainda precisa ser sancionado aí pela parte do governo, né? O texto que foi aprovado, ele traz algumas questões bem criticadas aí, como, por exemplo, algumas despesas obrigatórias que foram cortadas e também algumas questões que foram inseridas aí que acabam não sendo tão necessárias e faz basicamente com que a parte do teto de gastos, que é outra coisa que tinha sido muito comentada, acabe ficando um pouco inviável. Então isso aí foi uma complicação bem grande com relação a esse orçamento para 2021. Durante a semana aí chegou a ser comentado pela imprensa a possibilidade de uma emenda constitucional que de certa forma abrigaria gastos que poderiam ser deixados de lado e inclusive foi chamado aí pelo nome de PEC fura-teto, justamente por essas questões que a gente comentou. Havia então a expectativa de que na semana passada já tivessem chegado a uma decisão com relação a esse orçamento de 2021, porém nenhuma ação foi tomada. A data limite para que isso aconteça é nessa quinta-feira, dia 22 de abril, e eles vão ter que realmente chegar nessa decisão de sancionar ou de vetar realmente esse texto que foi aprovado. Outra notícia referente ao Brasil, né, a questão do fevereiro positivo, né, os dois indicadores econômicos se destacaram no país, né, que foram as vendas no varejo e o volume de serviços prestados em fevereiro. No caso, as vendas no varejo ampliado, o qual envolve o segmento de veículos e materiais de construção, o número surpreendeu com uma alta de 4,1%. A expectativa era de 2,1%. Já no setor de serviços, surpreendeu com a alta de 3,7% em fevereiro contra janeiro, diante de uma expectativa de crescimento de 2,6%. Então a gente percebe aí que categorias mais resilientes à crise mostraram um desempenho melhor que o esperado, que pode ser um sinal para uma queda menos intensa do que se espera dos números referente ao mês de março. A semana também foi marcada aí por notícias relevantes com relação às eleições de 2022, né? Então o plenário do STF ele confirmou aí a decisão do ministro Fachin com relação a anular as condenações do ex-presidente Lula no âmbito aí das operações da Lava Jato. O plenário, de certa forma, ratifica, então, toda a decisão tomada pelo Fachin e coloca o ex-presidente como apto para disputar as próximas eleições. E agora vai avaliar ainda se esses processos eles precisam ser avaliados e julgados na Justiça Federal de Brasília ou de São Paulo. Então, na semana passada nós trouxemos a respeito dos perfis de investidores, e proporções sugeridas para a carteira de cada perfil. A gente percebeu que há muito espaço para os fundos multimercados. Você sabe o que são esses fundos multimercados, como é a estratégia desse tipo de fundo, volatilidade, né? Então a gente trouxe aqui para vocês mais detalhes sobre esse tipo de fundo. Então ele pode ser uma boa opção para diversificar na carteira, porque ele tem uma flexibilidade maior para trabalhar as estratégias dentro do fundo, e com isso a gente traz para vocês aqui mais detalhes. É isso mesmo. Vamos lá, então o que são esses fundos multimercados, né? Como o próprio nome já diz, o fundo multimercado ele é justamente um fundo que ele pode investir em diversas áreas do mercado. Seja isso uma área de renda fixa, seja isso uma área de câmbio, de ações, etc. O que isso traz de vantagem basicamente para ele? Uma vantagem de liberdade para trabalhar esses investimentos. Então, como que ele vai funcionar? É como se fosse aí um condomínio de investidores, né? Onde todo mundo vai lá e coloca o seu capital. Então, o Luciano vai lá e coloca 10 mil reais, a Marina vai lá e coloca 20 mil reais e assim por diante. E esse gestor, que geralmente é uma pessoa que está há muito tempo no mercado, é uma pessoa que já tem um nível de conhecimento muito bom, ele pega todo esse capital que está ali dentro e ele realiza os seus investimentos em diversas áreas, podendo assim, então, ser mais flexível com relação a tudo isso. A vantagem dele, então, é que ele consegue muitas vezes buscar mais rendimento do que os próprios ativos de renda fixa, mesmo correndo um nível de risco, de certa forma, considerado bem menor.
Então, isso aí ele vai pegar e vai, no momento em que ele realizar esse investimento, se houver o lucro, no caso, nessas operações, ele vai fazer a distribuição de acordo com o capital que foi investido, né? Seja isso para lucro ou seja isso para um momento de prejuízo. Então a gente vai comentar até um pouco mais à frente ali a necessidade do tempo com relação a esses ativos multimercados. Normalmente a gente percebe que os investidores consideram um fundo de renda fixa muito conservadores e os fundos de ações, na maioria das vezes, bem arrojados, né? Uma volatilidade mais alta. Os multimercados se encontram nesse meio termo, tanto em questão de risco, mas também em questão de retorno, né? De rentabilidade. Então, como eles podem aplicar tanto em renda variável quanto renda fixa, o padrão de rentabilidade desses fundos podem variar muito de um para o outro, né? Então, no mesmo ano, um fundo multimercado pode rentabilizar até 3 vezes mais que outro fundo multimercado. Isso se dá justamente por conta dessa liberdade de estratégia e disposição que cada fundo multimercado pode tratar. Um ponto importante referente aos fundos multimercados é o resgate do valor aplicado. Por eles trabalharem algumas vezes ou com um ativo de crédito privado ou algumas ações com menos liquidez, por exemplo, acontece que seja necessário mais tempo para o resgate desse capital. No caso, mais visto são multimercados com resgate D mais 10, D mais 30, D mais 60. O que significa? Pede o resgate do capital aplicado hoje, daqui 30 dias esse dinheiro vai estar disponível para resgate, né, para saque, para retirada da conta. Então esse é um ponto de atenção referente aos multimercados. E graças a essa flexibilidade, então, que esses fundos trazem, existe uma enorme variedade deles aí, e até por isso a Anbima ela criou algumas classificações que agrupam esses fundos pela maneira e pela característica que eles fazem os seus investimentos. Por isso a gente trouxe aí alguns dos que são mais comuns no mercado, não vamos comentar todos, mas ainda assim são os mais vistos aí nesse mercado de investimentos. O primeiro deles é o long and short direcional. O que isso significa? Como o próprio nome já diz, né, ele trabalha com posições em renda variável, tanto compradas quanto vendidas. O que ele busca com isso? Da diferença dessas posições compradas e vendidas, ele retirar essa parte do lucro do fundo. Basicamente é assim que funciona. Existe o long and short neutro também, ele faz a mesma coisa que o direcional, porém ele limita essa parte das operações vendidas dele a 5% do capital do fundo. Então ele acaba tendo um viés mais para as operações realmente na parte comprada das ações, apostando na alta, né? E faz aí com que ele consiga também tirar oportunidades das ações que estão com movimentos de queda. O outro fundo são os fundos de trading, basicamente aí, como a gente vem vendo e tem se tornado um assunto muito conhecido, né? Os fundos de trading são fundos que buscam operações mais de curto prazo, então é uma gestão mais ativa realmente, onde eles fazem operações de compra e venda mais rápidas para buscar oportunidades do próprio momento ali que está sendo do mercado. E o outro fundo que eu vou comentar é o fundo macro. O fundo macro também, como o próprio nome já diz, ele trabalha mais uma ideia macroeconômica. O que isso traz para o fundo? Oportunidades mais de médio a longo prazo. Então ele não é um fundo que vai ficar a todo momento fazendo alterações, como é o fundo de trading, por exemplo, mas ainda assim pensando em qual vai ser o passo que o mercado vai tomar para os próximos meses. Então a médio e longo prazo pode ser um fundo bem interessante também. Uma outra categoria bastante vista também nos fundos multimercados são os fundos de juros e moedas. Como o próprio nome já diz, né, é um fundo aplicado com investimentos em ativos de renda fixa com risco de juros e riscos de moeda estrangeira. São voltados mais buscando retorno no longo prazo esse tipo de fundo. Outro grupo também de fundos multimercados são os de investimento no exterior. Consiste aí numa das maiores categorias de fundos multimercados, e para receberem essa classificação, os fundos multimercados no exterior devem investir pelo menos 40% do patrimônio líquido em ativos financeiros do exterior. Como todo investimento, existem os seus prós e os seus contras, né? Eu vou comentar algumas das vantagens de se investir nos fundos multimercados.
E a primeira dela é uma que faz bastante diferença para quem está entrando aí no mercado dos investimentos, né? A gente sabe que hoje o mínimo de acesso a um fundo multimercado, muitas vezes ele é bem mais baixo do que você realmente montar uma carteira diversificada através de um capital comprando as ações. Então, quando você fala de um fundo multimercado, você diz aí que com um valor mais baixo, basicamente, você consegue acessar um fundo muito mais diversificado. Dentro desse fundo vão existir várias estratégias, seja essa estratégia do mercado de ações, seja essa estratégia do mercado de renda fixa, mas você consegue acessar ele com um valor mais baixo. Então, para um investidor que está iniciando, os fundos multimercados podem sim ser uma ideia interessante. Outra questão que é interessante é você poder contar aí com um gestor que realmente tem um nível de conhecimento muito avançado. Geralmente esses gestores, eles são pessoas com vários anos de mercado aí já, são pessoas que passaram por várias instituições e têm um nível de conhecimento muito apurado com relação aos investimentos em si. Então pode ser interessante também você ter alguém que vai estar tomando conta do teu capital, sabendo basicamente que essa pessoa que está lá por trás fazendo esse investimento é uma pessoa que tem um nível de conhecimento bacana para estar trabalhando esses investimentos. A questão da flexibilidade dos fundos multimercados é sim uma vantagem, né? E a gente sabe que por esse fato deles serem tão flexíveis, eles não precisam necessariamente direcionar o capital para um nível de risco. Então, em um momento onde o mercado está indo super bem, as coisas estão bacanas, está tudo subindo, eles podem sim aumentar uma exposição ao mercado de risco, mas em um momento onde não seja tão interessante, o mercado está um pouco volátil demais, tem muito risco no mercado, eles podem reduzir então esse nível de risco dentro da carteira. Então é interessante também porque você consegue aproveitar os momentos do mercado em si. E pela mesma razão que ele consegue alterar, ele também consegue entrar em novos ativos que estão performando bem. Então, em um cenário onde a parte aí, por exemplo, do mercado de renda variável está subindo e um setor específico, seja ele qual for, vamos pensar, por exemplo, aí no setor de commodities. Se esse setor está interessante, a gestão ela pode sim a qualquer momento tomar a decisão de vamos entrar também nessa parte de commodities porque está performando bem e a gente consegue tirar um lucro daqui, por exemplo, né? Então essa é uma vantagem, ele consegue também buscar aproveitar essas oportunidades em setores específicos conforme eles vão acontecendo. Um ponto de atenção referente aos fundos multimercados é referente ao prazo, como eu comentei. Como os fundos multimercados aplicam uma variedade de ativos e alguns deles podem ter pouca liquidez, é necessário mais tempo para a negociação desse ativo. Com isso, o prazo de resgate dos fundos multimercados são mais longos, que são mais vistos de mais 10, 15, 30 dias. Então é preciso tomar esse cuidado, porque às vezes o investidor pode precisar do dinheiro e aplicado num fundo multimercado tem essa dificuldade na hora de resgatar o seu capital investido. Um outro ponto também referente aos fundos multimercados é a questão da alavancagem que alguns fundos podem apresentar. Com isso, a volatilidade desses fundos pode se tornar mais alta, aquele sobe e desce de resultados no mês a mês. Com isso, os fundos que são um pouco mais agressivos, uma volatilidade maior, eles têm maior potencial de ganho, no entanto, tem muita variação nos resultados do mês a mês. Você vai muito de avaliar o seu perfil com a estratégia do fundo. E quando realmente vale então a pena, né, você fazer esse investimento nos multimercados? Os investidores que gostam desses fundos são investidores geralmente mais conservadores que estão em busca de melhores rendimentos. Esse melhor rendimento, claro, ele vem também acompanhado de um nível de risco um pouco maior, porém um nível de risco mais controlado do que o mercado em si de renda variável. Então ele pode ser essa opção interessante para investidores que estão entrando no mercado de risco depois de um processo realmente mais voltado aí para a parte conservadora, né? Eles podem estar trazendo um melhor rendimento mesmo não expondo tanto esse capital a risco. E outra questão é que, como foi comentado, existem fundos que possuem níveis maiores de volatilidade, que é o nível de risco, né, o nível de sobe e desce, e também existem fundos multimercados mais voltados aí para os perfis conservadores. Então é bom você avaliar isso porque, por exemplo, se a tua ideia é um investimento mais a longo prazo, você quer um investimento lá para, sei lá, para 5, para 10 anos e você tem um prazo maior para comprar uma casa, por exemplo, é o teu objetivo, né?
Você pode investir em ativos com um pouco mais de volatilidade, com fundos um pouco mais de risco, né? Porque mesmo que em um dado momento, seja um momento ruim da economia, ou seja lá o que for, ele venha apresentar um resultado negativo, você possui tempo disponível para aguardar o retorno dele e para que ele consiga te trazer uma posição com real ganho, né? Então essa que é a principal ideia. Já se o teu objetivo for uma questão mais de curto prazo mesmo, você quiser, por exemplo, eu quero trocar de carro no fim do ano, não vale a pena você correr tanto risco e entrar em um multimercado que tenha um nível de volatilidade mais alto. Aí faz sentido você buscar um nível mais conservador realmente de investimento, pode ser através de um multimercado, mas também pode ser através de um fundo aí totalmente de renda fixa, voltado aí mais para a questão da segurança, como um fundo de reserva de emergência, porque a tua ideia é uma aquisição mais de curto prazo. Então, caso esse fundo caia, você não tem muito tempo para esperar ele recuperar e te trazer um retorno positivo. Mas afinal, como escolher um fundo multimercado para sua carteira? São 3 pontos muito importantes na hora de avaliar a imensa lista de fundos multimercados disponíveis no mercado. Então, primeiramente é necessário encontrar e avaliar a classificação de risco do fundo. Então, observar a lâmina do fundo, observar o regulamento do fundo para avaliar a estratégia do fundo, qual que é a exposição de maior impacto no fundo multimercado, né? Avaliar a volatilidade do fundo e se você realmente se sente confortável com essa variação dos resultados. Outro ponto importante também é a questão da aplicação mínima no fundo multimercado. Eles variam muito de aplicação inicial, que vai de R$500 a R$1.000, 5.000, 50.000, varia muito de fundo para fundo. Avaliar qual deles se encaixa melhor no seu potencial de investimento, até para não arriscar o capital em um único fundo, né, e sim diversificar as estratégias, como a gente já vem falando aqui na coluna DC Dinheiro. E outro ponto importante, claro, é avaliar a performance, os resultados do fundo multimercado, né? Então vai comparar o histórico do fundo, né? Avaliando a lâmina do fundo, os resultados que ele teve. Isso é muito importante para reparar em como o fundo se comporta em momentos de crise, por exemplo, em momentos de estresse no mercado. Se o fundo ele consegue controlar a volatilidade do fundo, ou se ele é um fundo que sofre muito em momentos de crise. Isso determina também bastante a volatilidade do fundo, e consegue o investidor consegue prever, consegue estar preparado, né, para momentos do mercado, né, o sobe e desce do mercado. É isso aí. O assunto de hoje, então, foram os fundos multimercados, né, somados aí aos acontecimentos da semana anterior. Espero que tenha sido esclarecedor para você aí que nos acompanha, que tenha tirado algumas dúvidas. É importante lembrar, a gente está disponível aí também nas redes sociais, mandem as dúvidas para a gente, o que vocês querem que a gente comente nos próximos programas, que a gente está disponível aqui para estar auxiliando vocês nessas questões. Por hoje é isso, agradeço aí a atenção de todos vocês que nos acompanham nessa manhã, um abraço a todos e até a próxima semana. Uma ótima semana, tchau, tchau.